noite, igreja. Graça e paz. Amém. Vou estar ministrando a palavra nessa noite. Mas antes de iniciar, eu gostaria de pedir que a igreja, cada um fechasse os seus olhos, para que nós pudéssemos estar falando com Deus, pedindo para que Ele fale conosco nessa noite, que Ele nos mostre, nos dê entendimento daquilo que Ele quer nos falar. Amém. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu oro a Ti, Senhor Jesus, me colocando, Senhor Jesus, à Tua disposição, Deus. Pai, eu oro a Ti pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor possa estar revelando a Tua palavra a nós nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa estar nos dando entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos revelar. Pai, que o Senhor possa vir com Teu Espírito Santo, Senhor, e ministrar aos corações de cada um de nós, Senhor. Pai, que o Senhor possa tocar cada coração, Senhor Jesus. Pai, fazendo um solo fértil, Senhor, para receber a semente da Tua palavra, Senhor. E essa semente venha gerar transformação, Senhor. Que essa semente venha germinar, Senhor Jesus, e render frutos, Papai. Papai, frutos em nossas vidas que glorificam o Teu nome, Senhor Jesus. Papai, que o Senhor possa estar abençoando cada vida nessa noite, Senhor Jesus. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Para quem gosta de anotar o título da mensagem, o título da pregação dessa noite é 3 níveis de santidade. Amém? E a leitura bíblica vai ser lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Estão todos me ouvindo bem? Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 fala sobre santidade. E nessa noite eu vou estar falando um pouquinho sobre santidade e o processo de santificação na vida do crente, na vida de uma pessoa. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim: E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse versículo, ele é um dos meus versículos preferidos de toda a Bíblia. Ele é um versículo que faz parte constantemente das minhas orações. Porque essa passagem, ela fala de algo que Deus fez por mim, de algo que Deus está fazendo por mim e de algo que Deus ainda vai fazer por mim. E se nós permanecermos nele, se nós nos mantivermos agarrados no Senhor, Ele também vai fazer por cada um de nós aqui nessa noite. Essa passagem fala que Deus, que é aquele que nos santifica, vai nos santificar completamente no espírito, na alma e no corpo. Então essa passagem fala sobre santificação. E essa passagem, ela nos dá esperança, porque quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, e muitas vezes vem o desânimo, vem a tristeza por percebermos que não somos tão parecidos com Jesus quanto gostaríamos de ser. Nós temos de nos lembrar que quem iniciou a boa obra das nossas vidas foi o Senhor, foi Deus. E essa passagem nos lembra de algo que Ele vai fazer por nós. É Ele quem vai nos santificar. Jesus nos deixou essa promessa. Se nós permanecermos nele, Ele vai permanecer em nós. Se nós permanecermos ligados nele, que é a videira verdadeira, nós vamos gerarmos frutos semelhantes aos frutos dele, frutos iguais aos dele. Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos santificar e Ele vai nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Mas antes de falar sobre os 3 níveis de santidade, no espírito, na alma e no corpo, eu gostaria de falar um pouco sobre a primeira parte do versículo que nós lemos, que diz assim: E o próprio Deus da paz vos santifique completamente. Algumas outras versões diz: E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, ou vos santifique inteiramente. E já nessa primeira parte desse versículo, nós podemos entender a importância da santidade e a importância de viver em santidade em todas as áreas das nossas vidas. Não somente na igreja, mas também em casa, na faculdade, no trabalho, na família, no modo de vestir, no modo de falar, no modo de andar, no modo de viver, em todos os tipos de relacionamentos, seja familiares, de amizades, profissionais, relacionamentos amorosos. Então a vida do cristão
tem que ser uma vida que revela santidade em todas as áreas, integralmente, completamente, como essa primeira parte do versículo nos fala. E eu gostaria, antes de falar sobre os 3 níveis de santidade ainda, falar sobre 2 tipos de extremismos quando se trata de santidade, que podem nos levar a cair no erro. E talvez eu seja agora um pouco repetitivo em relação a algo que eu já preguei na última vez que eu preguei no Shabat, falando sobre santidade. Eu gostaria de dizer que santidade não é exclusivamente, não é somente e não é apenas o cumprimento de uma lista de nãos, porque santidade não começa com um não. A santidade começa com o sim para Deus. Está relacionada com obediência. Mas quando Deus ele libertou o povo hebreu do cativeiro no Egito, ele conduziu o povo através do deserto e chegando aos pés do Monte Sinai, antes de Deus entregar os 10 mandamentos, que é uma lista de leis que contém muitos nãos, primeiro Deus propôs uma aliança com o povo de Israel. Antes de entregar os mandamentos, Deus lembrou ao povo de Israel tudo o que ele tinha feito por eles e o que ele poderia fazer por eles ainda. E Deus propôs essa proposta para eles, de que se eles queriam ser o seu povo, a sua propriedade peculiar, nação santa e sacerdócio real para Deus. E o povo disse sim para Deus. Então somente quando o povo disse sim para Deus, foi que Deus entregou os 10 mandamentos e os demais leis para o povo de Israel. Então quando o povo disse sim para Deus, aquele povo, o povo de Israel, foi separado para Deus. E é assim nas nossas vidas. Quando nós dizemos sim para Deus, nós nos tornamos separados para Deus. Nós nos tornamos santos para Deus. Nós nos tornamos propriedade peculiar e particular de Deus. No Novo Testamento também, nos Evangelhos, conta a história do jovem rico. O jovem rico, ele era alguém que guardava os mandamentos do Senhor. Ele era alguém que buscava alcançar a salvação, alcançar a perfeição através do cumprimento da lei. E perguntando para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus disse para o jovem que ele sabia o que ele deveria fazer, ele deveria guardar os mandamentos. E citando os mandamentos, o jovem disse para Jesus: Senhor, todas essas coisas eu já tenho feito, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? E então Jesus disse: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. E então o jovem rico diz não para Jesus, diz não para Deus, quando ele deveria dizer sim. Então isso nos mostra que nós devemos buscar viver a nossa vida para Deus, começando pelo sim. Porque quando nós começamos pelo não, quando nós tentamos alcançar a salvação, a vida eterna, a perfeição, na força do nosso próprio braço, tentando fazer as coisas corretamente, somente através de tentando cumprir uma lista de nãos, como não vestir isso, não comer aquilo, não ir em tal lugar, nós acabamos nos perdemos. Nós acabamos nos tornando pessoas legalistas, pessoas frias. Então o jovem rico, antes de todas as coisas, ele tinha que ter entregue o seu coração para Deus. Todas as áreas da sua vida, inteiramente para Deus. Até mesmo as suas riquezas. E talvez Jesus não pedisse as suas riquezas, porque as suas riquezas seriam para a glória de Deus. E então ele poderia dizer sim para Deus, mas ele disse não. Então, isso nos mostra que nós não podemos pensar que santidade se trata apenas de uma lista de nãos. Está relacionada a isso, mas não apenas só isso. Mas existe um outro tipo de extremismo, que é o lado contrário desse extremismo, que é o de reduzirmos a importância da santidade, esvaziarmos a importância de santidade até ela não valer nada. E 2 semanas atrás, acho que foi 2 semanas atrás, eu conversava com o Paulo, conversava com o Rodrigo no almoço da escola de líderes, e a gente falava sobre pessoas e até mesmo pastores e igrejas que têm diminuído a importância de viver uma vida em santidade, que têm usado a graça de Deus e transformado a graça de Deus em desgraça para viver de uma forma que lhe quer, que é uma forma de lhe convém. Nós não podemos cair nesse extremismo de reduzirmos a santidade e a vida de santificação a nada. Porque você muito provavelmente já deve ter ouvido alguém dizer: olha, o que importa é que Deus nos ama, é que Deus é amor, e que se eu amo Ele, não importa o que eu faço, não importa a forma como eu vivo, todos nós somos pecadores, então muito provavelmente todos nós vamos ser salvos no final. Isso pode parecer muito espiritual, pode parecer muito bonito, mas não é bíblico. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos ser cooperadores com a graça de Deus, que nós devemos buscar a santificação para as nossas vidas.
Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a palavra aqui, seguir, dá o sentido de buscar. Buscar e viver em paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E se sua Bíblia é da versão NVI, ela é ainda mais clara ao dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então existe um esforço que nós devemos fazer para buscarmos viver em santidade. Mas se nós sabemos que não existe ninguém perfeito, que todos nós de fato somos pecadores, qual é a diferença de uma pessoa que busca viver em santidade de uma pessoa que já se conformou com o pecado? A diferença está em que um é morto para o pecado e outro é morto em pecado. Uma pessoa que está morta para os pecados, ela ainda peca, ela ainda pode pecar, mas ela resolveu viver uma luta contra o pecado. Ela resolveu viver uma vida de arrependimento, busca viver uma vida de arrependimento, de obediência à palavra de Deus e se conformar à palavra de Deus. E uma pessoa que vive morta em pecados, ela já se conformou com o seu estado, ela já se conformou com o pecado na sua vida, e ela já se entregou ao pecado totalmente na sua vida e desistiu de ser transformada pela renovação da sua mente através da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 1 de Judas, no versículo 3. Nós vamos ler até o versículo 5. Essa passagem ela é ainda mais clara ao falar sobre a importância de buscarmos a santificação. Judas capítulo 1, versículo 3 ao 5 diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Algumas outras versões podem dizer em libertinagem a graça de Deus. E negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então essa passagem, Judas ele está escrevendo, alertando a igreja sobre falsos mestres que estavam se introduzindo na igreja e estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. Estavam usando a graça de Deus como uma muleta para viver da forma como bem entendiam e da forma como bem queriam. E ele alerta a igreja dizendo: eu quero lembrar vocês que Deus, uma vez salvando um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele tem profecias, ele tem leis e ele tem relatos históricos. E todo o Antigo Testamento, toda a lei, a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 10 que ele não tem a imagem exata das coisas, mas são a sombra de bens vindouros. Ou seja, o Antigo Testamento ele ilustra realidades da nova aliança. E uma das mais comuns, uma das que nós mais conhecemos, é que a libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito, de debaixo das mãos de Faraó, caminhando através do deserto até chegar em Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, é uma ilustração da nossa libertação do império das trevas, de debaixo das mãos de Satanás, e nós peregrinamos nesse mundo até alcançarmos a promessa da Canaã celestial. E Judas fala aqui claramente que Deus não poupou aqueles que não creram, aqueles que uma vez tinham sido salvos e estavam peregrinando no deserto. Se nós lemos o livro de Êxodo e os livros históricos do Antigo Testamento, nós vemos que o povo se entregou no deserto à idolatria, se entregou à imoralidade sexual, à rebeldia, à desobediência e muitas vezes despertavam a ira do Senhor. Então Deus não poupou eles. Muitos foram destruídos no deserto e não entraram em Canaã, na terra que manava leite e mel, a terra prometida. E da mesma forma, nós que fomos salvos uma vez e estamos carregando a promessa da Canaã celestial enquanto peregrinamos nessa terra, se nós vivermos de qualquer forma, Deus não vai nos poupar. Porque Judas prossegue nos seus escritos dizendo: Deus não poupou os anjos, Deus não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, assim como Deus não poupou o povo que o traiu. Então Deus não tem por que nos poupar. Nós não podemos viver de qualquer forma. Então tudo isso nos mostra que a graça, ela não quer dizer que nós não temos que fazer nada,
mas que nada do que nós façamos vai nos tornar merecedores dessa graça. O que em circunstância alguma não quer dizer que nós não devemos fazer nada, porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para que não recebam em vão a graça de Deus. Então essa passagem está falando que nós somos cooperadores de Deus, que nós somos colaboradores da graça de Deus, e que nós temos que trabalhar junto com essa graça de Deus nas nossas vidas, para que nós não tenhamos recebido ela em vão nas nossas vidas, como o povo hebreu recebeu, muitos ao saírem do Egito, voltando-se contra o Senhor depois. Mas tendo falado sobre esses dois tipos de extremismo e o perigo deles, o que então é santidade? O que é santidade? Como eu posso saber o que é santidade? O que é o processo de santificação? Se nós queremos saber o que é santidade, nós temos que olhar para Deus, porque Deus é santo. Então, se contemplarmos Deus, nós vamos saber como é a santidade, o que é ser santo. Então, o processo de santificação nada mais é do que nos tornarmos cada vez mais parecidos com Deus. Nós sabemos que Adão e Eva eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado de Adão entregou toda a raça humana à corrupção, ao pecado, e isso distorceu a imagem, a semelhança da imagem do homem de Deus, mas não completamente destruída. Ela estará apenas distorcida. E o processo de santificação consiste em restaurar essa imagem de Deus em nós. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, essa é uma passagem que muitos conhecem, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então essa passagem está nos falando que nós somos transformados, que nós somos santificados, que nós somos aperfeiçoados e restaurados à imagem de Deus aos poucos, de glória em glória, em um processo gradativo, em um processo progressivo, aos poucos, em partes. E essa passagem nos revela outra coisa importante, que nós somos transformados ao contemplarmos o Senhor. Nós primeiramente não somos transformados para contemplarmos o Senhor, mas nós somos transformados ao contemplarmos o Senhor. Isso nos fala de que, se nós pecamos, se nós falhamos, e isso nos entristece, se isso nos envergonha, de estarmos nos aproximando de Deus, nós não podemos permitir isso, porque nós somos transformados ao contemplarmos o Senhor. É na presença do Senhor que nós somos santificados, é na presença do Senhor que as nossas falhas são destruídas, e que nós somos aperfeiçoados, somos transformados na imagem do Senhor. Então nós temos que permanecer na presença de Deus, mesmo com falhas, com pecados. Nós devemos permanecer buscando arrependimento e não pensarmos que a vida de santidade não é para nós, que ela não é possível. Ela é possível porque Deus nos prometeu, e foi Ele que iniciou a boa obra nas nossas vidas. E se nós permanecermos nele, Ele vai completar essa obra nas nossas vidas. Amém? E Provérbios capítulo 4, versículo 18, ele dá esse mesmo entendimento de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, de que nós somos santificados, aperfeiçoados em um processo gradativo, aos poucos. Lá diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Algumas outras versões diz: mas o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse versículo está falando que a vida do cristão, ela pode até ser, no começo, quando ele se converte, uma vida cheia de imperfeições, cheia de falhas, e ainda, talvez, com trevas. Mas ao passar do tempo, se ele permanecer em Deus, a luz do Senhor vai encher a vida dele, e ele vai brilhar cada vez mais, assim como com o passar das horas do dia, o dia vai ficando cada vez mais claro, o cristão vai se tornando cada vez mais cheio da luz do Senhor. Então o segredo é permanecer na presença de Deus. Então essas passagens de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que fala que nós somos transformados de glória em glória. Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que diz que o nosso caminho é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, nos falam que nós somos transformados na imagem de Deus em um processo contínuo. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, nos ajuda a entender isso, porque ele fala que nós somos santificados no espírito, na alma e no corpo. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem constituído de 3 partes: espírito, corpo e alma. Primeiro, Deus, Ele formou o corpo do homem do pó da terra. E então Ele soprou o espírito,
nas narinas do homem, e o homem passou a ser alma vivente. O homem é um ser constituído de 3 partes. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que divide alma e espírito, juntas e medulas, que seria o corpo. Então nós somos seres constituídos de 3 partes. E isso nos ajuda a entender que nós somos santificados em cada uma dessas 3 partes. E como é que acontece a santificação em cada uma dessas 3 partes que constituem o homem? O espírito é a primeira parte, é a primeira porção do homem a ser santificada. O espírito é a parte do homem que tem consciência de Deus, que tem consciência da realidade espiritual. Mas nós sabemos que enquanto o homem está morto em pecado, o seu espírito também está morto. Mas quando Jesus vem, quando nós nascemos de novo, quando nós somos regenerados no espírito novamente, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. E então o sangue de Jesus nos lava, nos torna puros, nos torna brancos, nos torna justos diante de Deus. E é esse o processo de justificação na vida do crente. Ele é justificado da condenação do pecado e se torna santo diante de Deus. Esse processo, esse acontecimento no Espírito, ele é instantâneo. Ele acontece no mesmo momento. Você é 100% santo no Espírito, porque você está assumindo a posição de Jesus diante de Deus. Eu não sei se todos conhecem a história de Esaú e de Jacó. Se você ler a história de Esaú e Jacó, você vai ver que para fazer parte, para tomar a herança de Esaú, Jacó, ele se cobre da essência de Esaú, todo o seu corpo, né? Com peles, com pelos, né? E então Jacó se coloca à frente de seu pai, buscando obter a bênção, porque ele estava coberto pela essência de Esaú. E assim somos nós. Se nós nos cobrimos da essência de Jesus, que é o seu sangue, nós podemos nos colocar diante do nosso Pai Celestial para obtermos os mesmos benefícios, nos tornarmos co-herdeiros, obtermos o mesmo benefício. E essa é a santificação no Espírito. Nós somos 100% santos no Espírito. E é aí que nós entendemos, porque muitas vezes a Bíblia nos chama de santos, ela nos chama de santificados, dando a entender que nós já somos santos. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele sempre escreve: mando um abraço, né, um beijo santo, um ósculo santo aos santos da igreja de Tessalônica, aos santos da igreja de Corinto, aos santos da igreja de Éfeso. E ele sempre fala: orem por todos os santos. Então Paulo está falando que o crente, ele é uma pessoa santa já. Mas ao mesmo tempo a Bíblia, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos encoraja a buscar viver uma vida de santidade, a buscar a santificação como algo que ainda nós não alcançamos. E as duas coisas são verdades. Nós somos santos no Espírito, mas na nossa alma e no nosso corpo, nós ainda precisamos ser santificados. Nós ainda estamos vivendo esse processo de santificação. A santificação no Espírito, ela é instantânea, como eu já falei, mas a santificação na alma e no corpo, ela é aos poucos, ela é gradativa. Porque nós sabemos que a partir do momento que uma pessoa se converte ao Senhor, que ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ela não se torna perfeita do dia para a noite. Ela não obtém conhecimento de tudo que é certo e errado diante da palavra de Deus do dia para a noite. Mas ela vai ser santificada, ela vai ser moldada na sua alma, que é a sede, que é dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas vontades, do seu intelecto. Ela vai ser transformada pela renovação da sua mente mediante a palavra de Deus. Então essa pessoa, ela vai ser santificada na sua alma conforme ela obtém conhecimento da palavra de Deus, dos atributos de Deus e de quem é Deus na sua vida. E a santificação no nosso corpo, ela só vai acontecer 100% na segunda vinda do Senhor, quando nós recebemos o nosso corpo glorificado. Gostaria que você abrisse lá em Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23, fala sobre a santificação, sobre a redenção do corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23 diz assim: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao 53, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, ele está falando do nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então Paulo ele escreveu essa passagem à igreja de Corinto, porque estava existindo muita confusão a respeito da glorificação do corpo, a respeito da redenção e a respeito da volta do Senhor. As pessoas estavam pensando que aqueles que morriam antes de Jesus voltar não ressuscitariam, porque elas haviam morrido. Paulo usa o termo dormir aqui. Ele fala: vou dizer um mistério para vocês, nem todos dormiremos. Ele está querendo dizer morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, mas nós que estamos vivos seremos transformados. Então ele está falando: não se preocupem, aqueles que já estão mortos, eles vão ressuscitar e vão receber um corpo incorruptível, um corpo livre do pecado. E nós que estamos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, teremos também o nosso corpo glorificado e iremos reinar junto com Jesus e desfrutar das bênçãos celestiais. Mas se nós entendemos que nós só vamos ser 100% santos no nosso corpo na volta de Jesus, será que isso é uma muleta para nós vivermos a nossa vida de qualquer jeito, pecando na nossa carne? Claro que não. A Bíblia ela não dá aval para isso. Enquanto esperamos pela redenção do nosso corpo, a Bíblia ela nos instrui a sujeitarmos a nossa carne. Através do jejum, através da oração, através da adoração, nós temos que subjugar a nossa carne. Nós temos que buscar fugir da imoralidade. Nós temos que buscar viver e usar os nossos membros como templo do Espírito Santo. Amém? Então, de tudo o que eu falei, a conclusão é: muitas vezes nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. Muitas vezes nós nos entristecemos, né? Ficamos abatidos por não sermos tão parecidos como Jesus, como nós gostaríamos de ser. Mas nós temos que lembrar de quem iniciou a boa obra nas nossas vidas foi Deus. E que se nós permanecermos nele, Ele prometeu. Não foi homem nenhum que prometeu, foi Deus que prometeu que Ele vai nos santificar. A palavra de Deus fala que para cada tentação, Deus criou um escape. Se você permanecer nele, Ele vai te dar o seu escape. Ele vai te aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Ele vai te santificar no seu corpo. Ele vai te santificar na sua alma. Mas tudo isso nós vamos experimentar se nós permanecermos nele e se nós formos cooperadores, se nós formos colaboradores da graça de Deus nas nossas vidas. Porque nós temos que buscar, nós temos que nos esforçar por viver essa vida de santificação. Porque ela não vai acontecer simplesmente nas nossas vidas se nós não lermos a Bíblia, se nós não orarmos, se nós não jejuarmos. Será que tem como eu ser santificado na minha alma, no meu corpo? Não tem como. A palavra de Deus fala para nós sermos colaboradores de Deus. Eu não sei qual é a área da vida de cada um aqui que mais precisa da santificação do Senhor, que mais precisa do toque do Senhor, que mais precisa ser moldada, ser transformada. Mas cada um aqui sabe qual é a sua luta, cada um aqui sabe qual é a sua cruz, cada um aqui sabe quais são as suas fraquezas, quais são as suas dificuldades. Eu gostaria de pedir a você que você guardasse esses versículos na sua mente, que você guardasse essa verdade bíblica no seu coração, da santificação, que Deus vai operar na sua vida. Que se você orar, se você colocar em oração: Deus, me ajuda nessa área, Deus, me santifica, Deus, completa a boa obra que o Senhor iniciou na minha vida. Se você permanecer firme, mesmo quando os dias parecerem difíceis, Ele vai te santificar. Se você olhar para a sua vida como ela era lá atrás, quando você aceitou o Senhor, e você olhar para ela agora, você vai ver quantas coisas o Senhor já mudou na sua vida, quantas coisas o Senhor já transformou na sua vida, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. E você tem que olhar para essas coisas, você tem que trazer à sua memória aquilo que te traz esperança, como escreveu o profeta Jeremias. Aquilo que te traz esperança vai te fazer permanecer em Deus, vai te fazer crer que Deus vai completar a boa obra que Ele iniciou, tudo aquilo que Ele fez. Ele não vai parar, nós temos que permanecer nele. Amém? Gostaria de pedir à igreja que se colocasse de pé, que fechasse os seus olhos. Gostaria de pedir à pastora que subisse já. Feche seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Coloque diante de Deus a sua dificuldade e peça para Ele: Senhor, me ajuda, Senhor, a permanecer firme no Senhor. Senhor, toca-me com brasas vivas do Teu altar e purifica-me, Senhor. Limpa as minhas vestes espirituais, Senhor Jesus, me santifica, Senhor.
Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu oro a Ti, Senhor Jesus, me colocando diante de Ti, Senhor, junto com os meus irmãos, Senhor. Papai, porque eu sei que nós não somos perfeitos, Senhor, mas nós desejamos viver uma vida de aperfeiçoamento, Senhor. Nós não queremos nos conformar, Senhor, com a vida de pecado, Senhor, mas nós queremos ser transformados, Senhor, de glória em glória. Nós queremos, Senhor Jesus, brilharmos cada vez mais, Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Papai, eu oro a Ti pedindo ao Senhor, Papai, que o Senhor possa completar a boa obra que o Senhor iniciou em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa nos santificar completamente na nossa alma, no nosso corpo, assim como o Senhor nos santificou no nosso espírito, Senhor. Papai, que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, nos mostrando a cada um de nós o caminho, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar nos mostrando, Senhor, o escape, Senhor Jesus, para as nossas tentações, Senhor Jesus. E que o Senhor possa estar nos aperfeiçoando, Senhor, até o dia da Tua vinda, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Papai, que essa palavra fique guardada em nossos corações, Senhor Jesus. Papai, que no dia mau, Senhor, nós possamos nos lembrar, Senhor Jesus, de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Papai, de tudo aquilo que o Senhor já fez em nós, Senhor Jesus, de tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nós, Senhor Jesus, e que nós venhamos a permanecer firmes e inabaláveis, Senhor, na Tua presença, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor.